Vamos agora ao nosso espaço cultural, o nosso espaço de dicas também, né, para o final de semana, sempre com Fabiana Lucato e também com o professor José Farid Zaine. Bom dia, Fabiana, seja muito bem-vinda. Bom dia, professor, bem-vindo também. Bom Bom dia, dia, bom dia, Beto. Beto. Bom Bom dia, dia, Fabiano. Farid. Ô, Bom Farid, dia que a todos que negócio, nos hein? trabalham. Agora a varíola dos macacos chegando aqui em Limeira, Que coisa. possivelmente. Não, Farid, será que não tem uma boa notícia para a gente dar em algum dia? Não, que coisa, não? Né? Olha, a gente não tem sossego, né? Ah, o vírus da, da Covid circulando, a Pois Europa é. com sétima onda na Europa, que você sabe, Europa, depois vai para os Estados Unidos, depois, né? É aquilo. E agora esse vírus, né, perigoso aí, Meu Deus, do- da, da varíola do macaco, né? que O coisa. Faz lembrar monkeypox. aquele filme, O Contágio. É, Lembra, Farid? Gente, primeiro deixa eu me desculpar aí pela minha voz. Eu saí de uma gripe, mas a voz não saiu da gripe ainda. é isso aí. O Beto teve um filme, O Contágio. Lembra, Farid? Tem. Do, Sim, do sim, Contágio. Um sim. filmaço. A gente se assustou na época e olha, sei lá que. É isso aí. E eu me lembro desse filme, eu já vou deixar vocês conversarem, mas eu me lembro desse filme que foi o primeiro filme que eu adquiri para no Blu-ray. Você lembra disso? Nossa. Bom, acho que nem existe mais, né? Mas dava uma imagem sensacional para a gente assistir em casa, né? Claro, eu em casa, né? As mídias foram mudando, a gente tinha o VHS, depois surgiu o Blu-ray, né? E com o streaming essas coisas foram ficando, né? É. Aí guardadas. Eu tenho uma coleção, né, imensa de Blu-ray de filmes, né, em DVD. VHS não tem mais, mas até tem alguma coisa, viu? Guardada. Então tá bom. Vamos lá, Fabiana, então, para o nosso bate-papo cultural. É isso aí, Farid. Bom, então, na falta de boas notícias, eu sei que você tem um monte de boas notícias para nos dar. Vamos lá, Com Farid, o certeza. que nós vamos fazer esse fim de semana? Bom, começamos ontem a Mostra Municipal de Teatro, né? Com dois grupos de Limeira que estão disputando uma vaga. Os dois finalistas disputam uma vaga para o Festival Nacional de Teatro em agosto. Ontem foi apresentada a peça Lágrimas de um Guarda-Chuva, com o grupo Levitar, direção do Guto Oliveira, né? O teatro lotado, foi um espetáculo belíssimo. E hoje a mostra continua com Caravela da Ilusão, do grupo Espaço Núcleo de Teatro, né? Direção do Jonatas Nogel. Então, às 20 horas estão todos convidados, temos certeza que o teatro vai estar lotado também, para a apresentação do Caravela da Ilusão, né? A segunda peça, avaliada por três pessoas muito ligadas às artes cênicas, diretores, né? Que são a Dalila Lamour, que é a responsável pela cultura de Iracemápolis, o Otávio Delaneza, que é ator e diretor inclusive da Via Crucis, né? Aquele projeto que eu criei em Santa Bárbara, similar à Via Sacra. E o Otávio, um grande diretor, e a Laís, que também é uma atriz e diretora, são os três que fazem a avaliação. Então, hoje, às 20 horas, no Teatro Vitória, com entrada franca, Caravela da Ilusão. É o que temos no teatro, né? Temos no teatro. E aí, Maravilha, Farid. Ah, oi? não, pode seguir. Hoje eu vou falar pouquinho, Farid, por causa da minha voz, senão eu vou assustar todo mundo. Tem que economizar a voz, né? A Bibi Ferreira falava que né, a voz dela, ela não gastava cantando, ela gastava falando. Então, em casa, ela tinha uma campainha, ela batia, se ela queria um café, ela falava assim para a secretária dela. A secretária já sabia que ela evitava até falar, eu quero um café. Então, economize a sua voz, né? Essa Pode voz. falar pouco. Então, Fabiana, a programação da cidade, né? Se as pessoas desejarem saber tudo o que está acontecendo, é só entrar no site da prefeitura, né? E tem uma programação de festas por toda a cidade. Não dá para falar tudo, porque senão nós vamos usar 3 programas aqui. Em todos os bairros, né? Muita festa popular. E novidades nós temos, né, no cinema, né, continua em exibição o Telefone Preto. Eu fui ver o Telefone Preto, um filme de terror e suspense, com o Ethan Hawke, né?
dirigido pelo Scott Derrickson. O Scott Derrickson é muito especialista nessa área, né? Ele fez A Entidade, dirigiu o Doutor Estranho, Aham. então ele é um diretor muito competente e o filme realmente é capaz de assustar, é uma história bastante que causa bastante suspense, né? Muito Suspense. bem conduzido, Telefone Preto. Quem gosta É. do gênero não vai se decepcionar, né? Tá em Ô, exibição Farid, a aqui. impressão que eu tenho é que agora, pelo menos nos cinemas, já começaram a sair os que a gente chama de filme de férias, e agora Sim, começou a vir, enfim, a produção normal, talvez com o finalzinho das férias, aí a gente tenha bons lançamentos, né, tirando os blockbusters. exatamente, exatamente. Começam a ocupar espaços, né? Os Aham. lançamentos vão ficando guardados para passar esse É, período de férias, que ainda tem, né? Lançamentos de animações e tal no cinema, mas vem vindo mesmo, você tem razão, uma safra de bons lançamentos. O segundo semestre, né? Em geral, é muito é. forte, principalmente por causa do Do período Oscar, não é não? do Oscar, das premiações em geral, né? Das Que começam a partir premiações, é. do mês de outubro e novembro. E daí já começa a batalha, a batalha do Oscar, né? Então, realmente, muitos lançamentos vêm por aí. E no streaming, né, um filme está fazendo muito sucesso no Netflix, que é o Agente Oculto. O Agente Oculto Uhum. dos irmãos Joe e Anthony Russo, né? Os Russo, né? A gente vai falar o nome deles certinho, mas os russos, vai. Eles são especialistas, né, em filmes de ação. E o Agente Oculto é muito legal, né? Com o Ryan Gosling, com o Chris Evans, né? A Ana de Armas, mais linda do que nunca. Então, um filme muito bem produzido, uma aventura, você não tem sossego, né? É de tirar o fôlego mesmo. Em uma semana de lançamento, já é um dos maiores sucessos da Netflix e é também a produção mais cara já feita pela Netflix, né? Então, Caramba. eu recomendo para quem for ficar em casa, ou Agente Oculto, uma ótima pedida. E Alguma também, dica de série, Farid? Tem alguma série pra gente maratonar aí? Você andou assistindo alguma coisa boa? sim, essa semana eu aguardava, esperava muito. No dia 26 ia estrear, Ah, né? Isso é para quem tem o Star Plus. Estreou no dia 26 a série Santa Evita. Santa Evita estreou no dia em que fez 70 anos da morte de Eva Peron, né? Eva Evita. Peron. Então, eu sou fascinado pela história da Evita, né? Até escrevi um artigo que sai amanhã no Diário de Justiça sobre essa série, mas também sobre as minhas impressões sobre a história dela, né? Eu quando fui, Fabiano, a primeira vez que eu fui para Buenos Aires, primeira coisa que eu fui foi na Recoleta, para ir no cemitério da Recoleta No ver o, cemitério. o túmulo Acho da que todo Evita, mundo né? faz isso. Eu Todo acho que mundo, todo todo mundo mundo. faz isso quando vai para lá. Com Talvez certeza. seja o único país assim que a gente veja graça em visitar cemitério, É, e aquele não é? cemitério, né? Com aqueles mausoléus monumentais que É, era da elite argentina, né? é. Os ricos todos enterrados ali, naquele lugar lindo que é a Recoleta, né? O bairro da Recoleta. E aí tem o Museu Evita lá em Buenos Aires, que eu fui também, e, e também quando várias vezes, né, visitando as livrarias, aquelas livrarias monumentais de Buenos Aires, trouxe tudo que eu conseguia a respeito da Evita. E essa minissérie, ela recompõe a história de Evita desde que ela saiu, né, de uma cidade do interior da Argentina e veio para Buenos Aires para ser atriz. Ela veio junto com Agostinho Magaldi, que era aquele cantor, né, de tangos, muito novinha ainda, e ela era muito determinada, e ela entrou para o cinema, né, como atriz, e em 1944, num terremoto, quando os artistas foram manifestar apoio àquela cidade que foi devastada pelo terremoto na Argentina, ela conheceu Perón, Juan Domingo Perón. Os dois se envolveram, depois, né, ficaram juntos durante muito tempo, depois se casaram. E ela se transformou na mais icônica e assim poderosa e influente primeira-dama de todos os tempos, né? Fez uma carreira brilhante na política, foi
assim, lidava com a pobreza, né, de uma forma muito especial. Os Especial. pobres idolatravam a Evita. Ô, E ela, Farid, refresca minha memória aqui. Teve um filme com a Evita que foi a Madonna que fez, foi isso? Você está falando sim, no filme, eu estou me lembrando, na série, e eu estou me lembrando desse filme que ela fez, que foi um filme também genial, hein? maravilhoso. A história de Evita gerou assim milhares de livros, de filmes, de vídeos, documentários, né? E acabou gerando, não podia ser diferente, né? Acabou virando um musical. E o musical foi para os palcos da Broadway, o musical do Musical. Andrew Foi isso Lloyd aí. Webber, né? Um dos É papas dos isso aí. musicais. Fez sucesso no mundo inteiro, né? A, o musical foi apresentado em praticamente todos os países, né? Cantoras maravilhosas, né? Interpretaram a icônica Don't Cry for Me Argentina, que passou a ser quase um segundo hino da Argentina, né? Tão Da famosa que Argentina. foi. E uma vez eu Ô, estava em Buenos Farid, Aires, e da onde que veio essa. Desculpa, só aí mais uma curiosidade. Da onde que veio essa música, Farid? Tem alguma coisa a ver com a história? A música foi para o musical? a música Você sabe? Foi foi criada para o criada musical? para o musical. É o tema mais importante do musical, que é a cena famosa, né, da Casa Rosada, quando ela vem na sacada da Casa Rosada e fala com o povo, né? Como- Então, a Madonna batalhou muito para fazer esse filme, e tem uma coisa engraçada, porque a Madonna estava bem gordinha, ela estava grávida, e ela estava assim com o cara bem rechonchudinha, e ela tinha que fazer a parte final da vida da Eva Peron, que ela teve um câncer, né, Que eu agressivo, tava magra. um câncer de colo de útero agressivo, morreu aos 33 anos. Uau. Então, foi difícil fazer a Madonna ficar magrinha, né, e Magrinha, pálida, grávida. mas ela fez muito bem. O filme do Alan Park, que é maravilhoso, né? Está disponível, as pessoas também podem ver. Só que tem uma história macabra, né? Que quando Evita morreu, ela foi embalsamada. O velório de Evita durou 2 semanas, mais de 2 milhões de pessoas, incluindo chefes de Estado, né? E o corpo dela foi embalsamado por um embalsamador espanhol, o Ara, que era especialista nisso, né? Já tinham até chamado ele antes dela morrer, porque sabiam que ela ia morrer mesmo, né? Então ela acabou de morrer, o corpo já foi embalsamado e ficou na CGT, que é a Central Geral dos Trabalhadores em Buenos Aires, naquele prédio bem no centro ali. Ficou ali durante 3 anos, só que aí teve um golpe militar, os militares tomaram o poder e sequestraram o corpo de Evita. Eles não queriam Uau. mais que ela ficasse ali, porque achavam que aquilo ia se transformar num símbolo, né, de resistência do peronismo. E a partir daí, a história da viagem desse corpo da Evita embalsamado, né, é terrível, né? E ela gerou também muitos livros e é o ponto principal dessa minissérie, Dessa né? minissérie. Como é que chama a minissérie, Farid? Santa Evita, Santa Santa Evita, Evita, no Santa Evita Star está em Plus. exibição no Star Plus, né? Então, Star eu Plus. recomendo, são 7 episódios, quem quer conhecer. Olha, eu ficava um dia inteiro falando da história da Evita, como eu já disse, né, eu sou fascinado pela história dela, mas o filme é bem interessante, né? Tem uma mistura um pouco de ficção, né? O autor do livro, inclusive, é, que é o Tomás, eu marquei aqui porque é o Tomás Martinez, né? Eu tenho até o livro em espanhol dele. Então, Hum. ele tomou umas liberdades, né? E a diretora também da minissérie mistura um pouquinho de ficção. Uma delas é que teriam sido feitas teria o corpo verdadeiro embalsamado e mais 3 cópias em cera, né, do cadáver dela, Nossa. porque os militares queriam esconder de qualquer jeito o corpo, mas também queriam dar um enterro cristão para ela, sabe? Então, esse corpo Entendi. acabou indo até para a Itália, para Milão, ficou enterrado lá em Milão com nome falso, né? Depois de muito tempo, de 16 anos, foi devolvido para o Perón, que estava exilado em Madrid. E só retornou para a Argentina em 1974.
Depois que o Perón já tinha morrido, ele já tinha casado com a Isabelita, né? E ele já tinha morrido, esse corpo voltou e finalmente, então, os militares resolveram devolver o corpo à família Duarte, que é a família da Evita, e desde então ele está lá no cemitério da Recoleta. Essa é a história contada no Santa Evita. Beto, olha lá, Beto, você vai gostar desse seriado, Beto. Você adora as histórias aí da Argentina. Eu acho que, quem sabe, aí a gente consiga colocar você para assistir uma série, Beto. Não, tá louco, vocês estão falando de mausoléu, vocês estão falando de visita em cemitério, tô fora disso aí. Mas essa história, não, mas essa história me chamou muito a atenção, até do sequestro, né, do corpo embalsamado da Evita, tem Exatamente. tudo, Olha, tudo você por não isso. imagina, Beto, assim, a parte, né, tenebrosa dessa história, que é um general que ficou responsável quando sequestrou o corpo, acabou levando para vários lugares, inclusive para a própria casa dele. Então Meu ele Deus. criou uma obsessão por esse corpo aí, e uma noite ele achou que ouviu um barulho, ele ficou, né, meio assustado, e ouviu um barulho e na cabeça dele era a alma da Evita perambulando. Ele pegou e deu 2 tiros e acertou a própria esposa que estava grávida, né, que Nossa, morreu na Meu hora ali. Deus. que coisa. Olha, essa história tem coisas assim realmente macabras, né? Mas assim é uma história fascinante, apesar disso. Deviam ter feito isso com o corpo do Elvis também, né, Farid? Mas Daí a Elvis gente está vivo. tá vivo, O tá Elvis está vivo. vivo, Não com conseguiu. 115 anos. Então tá Exato. bom. Gente, vamos fechar então. Muito obrigado, Farid, Farid. Muito obrigada. obrigado, professor. Obrigado, Fabiana. Farid, ótimo final de semana. Fabiana, um beijo. Para vocês Beijo. também, tudo de bom, né? Bom fim de semana. Tá bom. Toma um xarope, hein, Fabiana? Opa! É isso aí. Tá. É isso aí. Tchau, tchau.